Bom, no encontro de hoje nós faremos uma revisão rápida, porém uma revisão que eu acredito que será produtiva, sobre os princípios fundamentais que estão nos artigos 1º ao 4º da Constituição Federal de 1988, que são artigos que caem em todo e qualquer concurso que peça o direito constitucional. Então, vamos lá, acompanhe comigo. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, esse caput do artigo, quando eu falo caput, significa cabeça, é a cabeça do artigo. Esse comecinho dele aí, ele fala o seguinte, que os estados, municípios e o Distrito Federal, eles têm que ser unidos e são indissolúveis. Ou seja, eles não vão se separar. Eles não deixam de fazer parte da União Federal. E eles têm como fundamentos, além, que nós vivemos num regime democrático de direito, que aí também é importante ressaltar. O inciso 1, ele fala que um dos fundamentos é a soberania, ou seja, nós vivemos em um país que é soberano, que nós temos nossas leis próprias, nós temos nosso governo próprio, nós temos o nosso povo, e nós temos nossas fronteiras, nossos limites, e tudo isso tem que ser respeitado, principalmente pelos outros países, pelos estrangeiros. Nós também temos como fundamentos, no inciso 2º aí, a cidadania, ou seja, a cidadania é garantida a todos nós, aqueles direitos inerentes ao cidadão, como por exemplo o direito de votar, ser votado, o direito à educação, saúde, tudo aquilo que garanta os direitos do cidadão, eles são protegidos aqui também nos princípios fundamentais. E um dos que eu acho assim mais importante, que está no inciso 3º aí, é a dignidade da pessoa humana. Então, toda e qualquer forma de afronta à dignidade das pessoas, ela tem que ser repelida. Por quê? Porque um dos princípios fundamentais é a garantia da dignidade da pessoa humana. Nós temos que ter a nossa dignidade garantida. Já o próximo aqui, que é o inciso 4º, ele fala o seguinte, que também é um princípio fundamental, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, se você quer exercer uma determinada profissão, se você atende todas aquelas qualificações exigidas em lei, a Constituição tem que te garantir aquilo ali. E a livre iniciativa também, ou seja, você fala, olha, eu quero ser um engenheiro, você vai lá, estuda, tira o registro competente, ninguém vai poder te impedir de ser um engenheiro. Então, aqui também você tem isso garantido como princípio fundamental. E outro também que é de grande importância, principalmente no cenário atual que nós vivemos, que é o pluralismo político. O pluralismo político ele também é um princípio fundamental, ou seja, significa que nós podemos ter várias ideias diferentes a respeito da política, o que infelizmente nós não víamos antes. Na época, por exemplo, da ditadura, se você fosse contra aquele regime, você provavelmente seria perseguido e até punido. Hoje não. Hoje você pode falar que é de esquerda, você pode falar que é de direita, ou você pode falar que não está nem aí para a política. É um direito seu. Você pode ter a multiplicidade de ideias. Algumas pessoas também pensam no pluralismo político como a criação de vários partidos, mas eu entendo mais, não é só questão de vários partidos, é você poder ter ideologias diferentes no ordenamento brasileiro. Você discorda ou não, o outro pode pensar diferente de você. Já o parágrafo único do artigo 1º, ele nos diz o seguinte, ele também é muito importante, então leiam e releiam esse parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ou seja, nós, como povo, o poder emana da gente. E aqui fala que nós somos representados
pelas pessoas que nós elegemos, ou seja, os deputados, senadores, vereadores, presidente da república, prefeitos. Porém, nós também temos formas diretas, porque às vezes o nosso representante não está agindo da forma que nós queríamos. Nós temos, por exemplo, a ação popular, que qualquer cidadão que, quando ele percebe que está ocorrendo um ato lesivo contra o patrimônio público, ele pode ajuizar a ação popular visando proteger o patrimônio público. Por exemplo, se você vê que um rio está sendo poluído, você pode, às vezes você tenta conversar lá com o vereador da região e ele não toma alguma providência, então você como cidadão pode exercer de forma direta, através da ação popular. Por exemplo, tem situações em que o governo ele consulta a população sobre determinado tema, igual foi muito cogitada a questão do desarmamento, se as pessoas podem ou não ter armas no Brasil, e aí foi feito um plebiscito, ou seja, uma consulta popular. Ali é o povo dizendo, eu quero ou eu não quero isso, e isso também é uma forma direta do povo exercer o seu poder. Então lembre-se, a forma direta, nós temos os casos previstos na Constituição. Pode ser ação popular, plebiscito, referendo, dentre outros. E a forma indireta é através dos nossos representantes. Então, querendo ou não, eles estão lá para nos representar. Então, eles não estão lá para representar direitos próprios, e sim os nossos. Como povo, nós temos esse direito.